tem alguns desenvolvimentos por aí, por exemplo, o próprio uso de uma árvore de eventos, uma árvore de falha, ela pode ser usada para indicar o que você realmente deve preocupar. Dá para você colocar, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, a inteligência artificial também, já um pouco, já está sendo desenvolvido, né, dentro do sistema, em alguns casos, no Canadá, que já está usando a inteligência artificial, você consegue começar a correlacionar as informações para te dizer se aquilo ali é fidedigno ou não. Por exemplo, você falou do prisma. Não é normal um prisma, ele de uma hora para outra mesmo você espera um colapso aí, né? Mas aí você vai ter um comportamento comum em vários. Então aí também, por isso que eu falo, não precisa ir na inteligência artificial. Tem coisa que dá para fazer ali numa simples árvore de eventos. Você espera que no caso de uma ruptura só um ou dois prismas, né, um num ponto, aí salta três e o outro lá do outro lado vá ter esse tipo de comportamento. Então, usando ali uma decisão, você escrevendo isso de forma muito prática, é possível já ter esses insights. Não necessariamente ter que ir no campo para saber, isso aí foi aquilo. É muito importante o monitoramento visual. Então, assim, às vezes tem uma câmera, hoje em dia as câmeras são muito boas, tem um zoom perfeito, e aí você consegue ali verificar. A gente já pegou várias situações desse tipo. Igual você falou, carinha da roçadeira. Puta, Comum. Cara, eu vi o cara da roçadeira, aconteceu, e esse negócio, o cara deu zoom no tubo, cara. Aí eu olhei, assim, como é que ele deu um zoom num tubo do PVC? Meu, era do outro lado da barragem, que ela tava no chão. Sim. O cara deu um zoom assim com um perfeito. E o cara mandou um print, cara. O cara bateu no tubo, assim, tem um corte no tubo. E eu assim, caramba, filho. Exato. Porque eu olhei o dado e eu disse assim, olha, entre as 8 e as 9 da manhã aconteceu alguma coisa. Porque o instrumento saltou, tem aqui alguma coisa. Aí o cara foi, olhou, puxou a câmera, deu, tá aqui. O pessoal da roçadeira estava limpando, o cara bateu com tudo. E aí entra o evento. E aí entra o evento. Aí a gente teve que fazer o rebaseline do... Na verdade, podes fazer duas coisas. Ou faz a nova linha base, ou do género assim, olha, deu aqui um pulo, mas tu podes ali, para não também estar a perder todo o histórico, não é? Para também não parecer, porque quando faz a linha base, depois parece que o instrumento está zerado ali, e o instrumento já está ali há 2 anos. E aí diz assim, não, aconteceu aqui um evento, deixas documentado assim, este salto aqui no dia X, neste horário, aconteceu porque foi feita uma intervenção de campo que bateu no instrumento e esta leitura aconteceu isso. Portanto, as leituras depois podem... Eu faço as duas maneiras, depende depois do cliente. Que há quem não... Por exemplo, na China tu não podes apagar histórico. Não, aqui na China, é China, com certeza. Aqui no Brasil não pode. E é outro diferencial de ferramentas sérias, é que tudo fica, a informação toda fica lá. Não é possível simplesmente apagar. Então, se caso precisar em uma situação de auditoria, tá tudo lá. Então, ter esses cuidados, não é? Porque às vezes parece que o cara, não, zerei aqui, então, mas já tinha alguma coisa que vinha de trás. A gente estava a falar aqui da inteligência artificial, não é? O que é que tu vês assim agora de futuro que a inteligência artificial pode mudar no setor? Tu que estás agora mais ligado nessa questão do software, que melhorias e que avanços tu achas que vão aparecer realmente ser disruptivos aí para o futuro? Todo mundo acha que inteligência artificial é dos últimos, sei lá, 2 anos, né? Talvez menos. Mas inteligência artificial tinha um outro nome e era já de longa data. Em conversa com amigos, inclusive, que participou do projeto, a Petrobras em si já usava inteligência artificial. Eu não vou lembrar o nome que eles usavam, mas o que seria inteligência artificial? É uma quantidade enorme de dados que trabalham de forma correlacionada, né? São várias variáveis e você começa ali a correlacionar. O sistema hoje, o SHMS, ele já possui inteligência artificial dentro da sua base, né? Para a gente ver aquilo ali funcionando, é uma quantidade enorme de algoritmos. Então, ele tem ali a inteligência artificial de base. Só que quando fala inteligência artificial hoje, todo mundo pensa ali no ChatGPT, né? Eu quero interagir com a máquina. É o que todo mundo espera. O que todo mundo está pensando é que as inteligências artificiais são os LLMs que o pessoal está utilizando, ChatGPT, DeepSeek e essas coisas todas, quando isso vai muito além disso aí. Né? Exato. Não, e tem desenvolvimento nessa linha, sim. Eu só não vou ter prazos aqui, mas com certeza. Isso aí é o futuro e como empresa de sistema a gente vai caminhar para isso. Mas tu achas que, por exemplo, o que eu vejo na minha cabeça, já falaste aqui um pouco, por exemplo, a análise de tendência por uma grande base de dados, não é? Porque, por exemplo, a gente vai ter tem já uma quantidade tão imensa de dados que eu acho que vai ser mais fácil, com uma inteligência artificial treinada, identificar esses padrões, que normalmente nós é que temos que olhar o dado, fazer o gráfico que fazias no Excel, em que puxavas a temperatura, puxavas o prisma e tu vês, olha, tem aqui uma variação porque ela está correlacionada. Tipo, tu já vais treinar, os agentes, não é? Eu vejo isso muito, muito agora, eu sigo, não é? Eu sou
aficionado desse pessoal aí do LinkedIn que eu sigo, assim, que são caras que trabalham mesmo, professores de investigação. Sempre sai uma nova versão do ChatGPT, o cara diz, não, isto performa desta maneira, o cara está a testar o DeepSeek, o Gemini. Cara, é muito legal, cara. O cara é um professor da... O cara chama-se Ethan Mollick, posso estar errado, cara. É um professor da Universidade de Wharton, cara. Posso estar a pronunciar errado, mas é muito legal. O cara, sempre que sai uma versão nova do Research, do ChatGPT ou DeepSeek, o cara compara os modelos, o Claude, o Perplexity, e ele compara. Ele tem uns prompts que ele faz e ele compara os resultados assim, olha, este resultado aqui com um prompt devido dá-te um resultado melhor, não sei o quê. E eu sigo muito isso. Lá está, LLM. Tem outras coisas aqui, tá? Portanto, e eu vejo isso e aí eu sigo isso e eu aplico e eu faço alguns testes para instrumentação geotécnica. E eu já uso o ChatGPT há mais de 2 anos. E aí eu lembro-me no início eu fazia perguntas, olha, descreve este instrumento, descreve isto, descreve aquilo. A evolução que teve dos últimos 2 anos para agora, cara, realmente... que eu vejo as respostas que eu vejo ele me dar em detalhe, buscando referência, é uma coisa assim que eu olho assim, pá, não é possível, cara, a evolução que eles atingiram nesse... Não, com certeza eu vejo que a gente está falando de caminhar para uma... Não, vamos comparar, né? Sei lá, alguns 10 anos atrás, a quantidade de informação que uma pessoa recebia. Uma pessoa comum. Com a quantidade de informação que a gente está caminhando para cada vez receber. Então não tem como a gente fugir disso. Vai vir uma ferramenta que vai auxiliar a gente a fazer a primeira interpretação. Ou às vezes até entregar. Mas ainda vai entrar naquele assunto que a gente conversou. Precisa do ser humano avaliando para saber se aquela informação está sendo verídica, né? Essa questão de assim, a inteligência artificial vai tirar emprego. O que eu estou a ver é que essa questão da inteligência artificial, tu vais criar agentes mais sofisticados que vão ser os teus assistentes de várias tarefas. Eu vejo assim de uma maneira muito futurista. Eu sempre uso a referência, tem um corte aí meu em inglês, que é o Jarvis do Iron Man. E eu vejo isso como um futuro. Eu, Jarvis, faz esse negócio, e também tem o Ultron, cuidado. E eu via muito, e o Vision, e tinha essa questão do Jarvis, assim, vai fazer. E o que eu estou vendo o pessoal já começando a fazer é ele, como automatizar os agentes. O agente que monitora determinada estrutura, ou te faz reportes, ou o agente que te ajuda a gerir a tua equipa, que é são soft skills. Aí o agente que te ajuda a gerir a tua agenda da tua vida pessoal. Tipo, do género, ter uma Alexa muito mais... A Amazon não está patrocinando. Mas tendo a Siri, a Alexa, mas num patamar Jarvis do Iron Man. Sim. E eu estou vendo isso. E o que é que isso leva? Tu vais ter que, do género assim... E se eles errarem? Tu vais ter que ter a capacidade de... Espera lá, segura aí, isso está errado, não está certo. E tu vais ter que dar aquele input. Mas tu tens de ter a capacidade para dizer assim, espera aí, mas... A inteligência artificial funciona... Como é que ela funciona? Ela me deu este resultado. Porquê? Porque eu lembro-me de estar a ver outras coisas do género assim, que é um fenómeno que é o poisoning. Tu podes pôr dados errados de propósito nas inteligências artificiais para dar coisa errada, cara. Por isso é uma frase do Saulo, que eu não vou esquecer nunca, é shut in, shut out. Então, e aí a gente cai na parte dos dados que entram. Os dados têm que estar entrando com boa qualidade, porque senão pode dar uma má interpretação, e aí seja o que a gente tem hoje, e até igual você falou da inteligência artificial. Então é muito importante, sem dúvida, sem dúvida. Cara, eu vejo isso aí como... É muito interessante, mas a gente tem que ter muito cuidado, não? E acaba de sendo do género... As pessoas, olha, não vale a pena se formar em desenvolvedor de software e tal, não sei o quê. Porque o próprio sistema vai se programar, né? Vai se programar, mas tem outras coisas assim, tem ali uma curadoria de como é que a coisa é feita. Por exemplo, na nossa área, eu vejo assim, tu tens que te capacitar em diversas áreas na mineração. Tu tens que entender, olha, como é que é a questão da mecânica dos solos, mecânica das rochas, como é que funciona a questão do estado crítico, tipo, tantas várias coisas, instrumentação, estabilidade de taludes. Eu acho que tens de capacitar mais, porque tu vais ter mais resultados para analisar, uma velocidade muito maior. E aí, a gente conversou aqui de um passado recente que a gente estava no Excel. A gente migrou para uma integração de dados e a gente vai migrar para uma inteligência artificial. O que muda de lá para cá é a quantidade de informação que vão ser processadas no mesmo tempo. Agora, eu não estou falando que não vai ser bom. Eu acredito que vai ser muito bom. Por quê? A capacidade de correlacionar dados de uma inteligência artificial é muito maior que o ser humano.
Só que o ser humano ele vai continuar tendo que saber, igual eu falei, também volto, das limitações. Então ele vai ter que saber, isso aqui não faz sentido. E isso faz com que o cara também vai ter que ser um gênio, um pequeno gênio de acompanhar, entender ali. Então, Exato. exato.